as perguntas mais comuns que os pacientes nos fazem sobre as facetas. Exatamente, é isso mesmo. É o tema do vídeo de hoje. Olá, Inês. Olá. E então, qual é a pergunta que os pacientes mais te fazem? Não, a primeira pergunta é se podem colocar facetas, não é? Eu penso Exato. que essa é a primeira pergunta, apesar de muitas das vezes Não ser necessário. Não ser necessário. Muitas pessoas que vêm, às vezes, que querem colocar facetas e, na verdade, com um simples tratamento ortodôntico, com um aparelho dentário e depois com um branqueamento, conseguem ficar com um sorriso super bonito, funcional e saudável. Exato. E às vezes também fazem outra questão do que querem colocar as facetas, vêm pedir as facetas, mas esquecem-se que existem outros problemas. Nós não podemos colocar as facetas sem termos a base resolvida. A parte de saúde e a parte funcional é muito importante. Estética sem função não existe. Sem dúvida, estás super inspirada. Oh, super. Não, mas é verdade, porque toda a gente pensa que chega e coloca, quando nós estamos a tentar explicar porque é que não podem ser Sim. só colocadas 4 facetas ou 6 facetas e não restaurarmos, por exemplo, a parte dos dentes inferiores, quando temos os Sim. desgastes, como estávamos a Sim, comentar. sem dúvida. Não é? Não, é verdade. Por isso. Não, e há uma coisa que as pessoas também me perguntam muito e é um receio que todos os pacientes têm, que tem a ver com o facto de terem que desgastar os dentes ou não para colocar facetas. Não é? Não, exato. Depende muito também, e é importante esclarecermos esta situação, é que muitos dos casos nós temos, os nossos pacientes têm que fazer ortodontia primeiro para evitar desgastar o máximo possível. Nós sabemos que quanto mais estrutura nós salvarmos melhor, por isso nós queremos evitar ao máximo desgastar o dente, daí temos que os alinhar de maneira a conseguirmos fazer depois criar um sorriso bonito com as facetas, se houver necessidade mesmo de as colocar, não é? É verdade. E se houver essa necessidade, se as colocarmos, como a Inês estava a referir muito bem, esta necessidade toda do aparelho para que as facetas sejam o mais finas possível. Antigamente, quando usava-se menos este tipo de tratamento ortodôntico para colocar facetas a seguir, e tínhamos facetas que realmente eram mais grossas, mais espessas, e acontecia mais o facto das facetas poderem descimentar. Hoje em dia, com as técnicas que usamos de adesão, isso é praticamente impossível de uma faceta partir. É mais fácil o paciente quase cair e bater e partir a faceta por parte do dente do que uma faceta sair sozinha, não é? Outra coisa que eu penso que também é importante nós referirmos é que muitas vezes nós, quando dizemos a um paciente que tem que fazer um branqueamento antes das facetas, eles perguntam: mas se eu vou colocar uma capa por cima do dente, porquê é que eu tenho que fazer um branqueamento antes? Isto é muito importante porque as facetas, como nós estamos a falar, são facetas extremamente finas, e então acaba por, toda a cor que nós temos por trás acaba por sobressair. Ou melhor, nós temos que baixar a cor do dente de maneira a conseguir fazer uma faceta muito fininha e com essa transparência e não se notar a cor que nós temos por trás. Senão, aí sim teríamos que preparar mais o dente, e como nós queremos ser menos invasivos, aí sim teríamos que fazer um clareamento, baixar a cor do que está por baixo para depois poder fazer clareamento, branqueamento. Isto é... Não, é a influência brasileira que está sempre presente. A medicina dentária brasileira, a odontologia, está muito ligada a nós em todos os sentidos. Muito, e também temos muitos seguidores brasileiros, por isso é um vídeo quase bilíngue, não é? Não, mais coisas que as pessoas perguntem sobre as facetas. Olha, depois, a nível de manutenção das facetas, eu penso que é uma coisa muito importante também, porque nós vemos muitas vezes os pacientes, depois de fazerem as facetas, não sabem muito bem como fazer a manutenção depois de fazer a colocação das facetas, mas é preciso ter muito cuidado com o tipo de pasta de dentes que se está a utilizar e também com o tipo de escova de dentes que se está a utilizar. Muitas das vezes estes pacientes porque querem os dentes brancos, pensam que utilizar a pasta de dentes branqueadora vai realmente fazer melhoria para o resto, mas estamos a fazer o inverso, não é? Sim, que são as pastas muito abrasivas. É, exatamente. O que é que acontece? A nossa cerâmica é como se fosse um vidro, e é a mesma coisa que estarmos a raspar com areia no vidro. Se estamos a fazer isso, estamos a desgastar parte da cerâmica e então vai ser ainda pior. Por isso é preciso terem atenção que depois de fazer, de colocar as facetas, fazer super importante. Exatamente. Super fazer uma higiene oral com uma escova suave e com uma pasta de dentes não abrasiva. Esta Inês está sempre a surpreender-nos. Eu penso que é isso. E depois também muitas vezes, quando fazemos tratamentos com facetas dentárias e cerâmicas, muitas vezes depois temos que colocar uma goteira de proteção para que estas facetas acabem por não mascar e para as proteger, ou seja, se fizermos um investimento no nosso sorriso, nos nossos dentes, queremos que isto se mantenha durante muito tempo, então daí
temos que proteger. Exato. com estas é muito goteiras. é muito importante os pacientes terem consciência de que isto foi a primeira parte do projeto, depois a parte da manutenção e da longevidade vai depender muito também do tipo de cuidado que eles vão ter com as próprias facetas, isto é, fazerem os controles periódicos aqui no consultório, fazerem uma higiene oral correta Sim. e fazer a utilização e utilizar a goteira, porque o não utilizarem só se estão a enganar a eles mesmos, não a nós. Sem não é? dúvida. Eu acho que podemos ter mais coisas para dizer, mas vamos guardar para o próximo vídeo. É isso. Tá bem? Vá, até Até breve.